Salve, salve, galera! Professor Cezão aqui. Bora resolver os exercícios de Química do professor Virgílio, primeiro super, módulo 7, beleza? Estamos lá na sua página 206. Vamos lá, exercício número 6 fala assim para você, ó. O vanádio, que tem número atômico 23, é um elemento de transição, constitui um componente importante do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, a resistência mecânica e a corrosão do ferro. Olha lá a perguntinha dele. Quantos elétrons há no subnível 3D da configuração eletrônica do vanádio? Então, a gente vai fazer a nossa distribuição eletrônica, né? Pega o seu diagrama de Linus Pauling para ir acompanhando comigo. Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Somando aí o total de 23 elétrons, beleza? Pergunta dele, quantos elétrons há no subnível 3D? Então, no subnível 3D, você encontra aqui sua resposta, 3 elétrons. Maravilha? Exercício número 7. Fala assim para você, ó. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bernotz e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, o que valeu um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. E aí, gente, ele te dá a seguinte distribuição eletrônica, ó. Vou copiar aqui, mas você já tem a sua apostila, certo? Então tá assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. Certinho? Ele te deu pronto aí. Olha a pergunta dele. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para este átomo. Gente, o número de camadas, você tá vendo que camada é esse número aqui da frente, né? Então aqui eu tenho a camada 1, aqui eu tenho a camada 2, aqui eu tenho a nossa camada 3, aqui eu tenho a camada 4 e aqui eu tenho a camada 5. Portanto, o número de camadas são 5 camadas que você enxerga aí neste elemento. Maravilha? E aí depois, o número de elétrons mais energéticos. O número de elétrons mais energéticos, gente, é sempre o último cara aqui da sua distribuição, é sempre o seu chamado de subnível mais energético, beleza? Então você está enxergando aqui apenas um elétron. Então 5 camadas e um elétron mais energético. Isso aí vai dar para você o gabarito de letra B de bola. Gente, bora lá pro 8. Ele fala assim, ó, um átomo que possui configuração. Te dou a configuração prontinha lá, vou copiar aqui para você. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Apresenta na camada mais externa. Então, gente, a camada mais externa, lembra que eu falei ali no exercício número 7? A camada é esse número aqui da frente, ó. Então você tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Então, na camada mais externa, eu tenho que contar todo mundo que tem um número maior aqui na frente, no caso, número 3. Então, na camada mais externa, eu vou somar esses dois caras aqui, ó. Então, eu vou ter 5 elétrons na camada mais externa, o que vai te dar o gabarito de letra C de César. Vamos lá pro 10? Ele fala assim para você, ó. Quantos elétrons existem na camada de valência? Lembrando, camada de valência é sempre a última camada, tá? Do bromo, que é o único halogênio que nas condições ambientes se encontra no estado líquido, formado por átomos representados por. Então ele te deu assim, ó, Br, 35 e 80. 80, gente, é o nosso número de massa, né? Não vamos usar para nada. O que a gente vai fazer aqui é distribuir nossos 35 elétrons, certinho? Então pega seu diagrama aí, ó, bora lá, vai distribuindo aí comigo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Deu, né? Deu aí nossos 35. A pergunta dele. Quantos elétrons existem na camada de valência? De novo, gente. Camada, número da frente. Então aqui é a camada 1. Somando essas duas, eu tenho a camada 2. Somando esses 3, eu teria a camada 3. Somando esses dois aqui, eu tenho a camada 4. A camada 4, para mim, é a camada mais externa desse átomo. Portanto, eu vou falar para você que eu tenho 7 elétrons na minha camada de valência. Tranquilo? Gente, vamos lá para o 11. O 11 te fala assim, ó. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é
Então olha lá, ele te deu a configuração eletrônica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, beleza? Olha a pergunta dele, qual é o número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M? Então vamos lembrar? O nível M seria a nossa terceira camada, já que a gente fala sobre camadas, né? A primeira camada K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então ele está falando para você da terceira camada. Então aqui, ó, eu tenho a terceira camada, certo? A pergunta dele é qual que é o número de orbitais vazios remanescentes nesse nível. Então nesse nível 3 aqui, ó, você poderia ter mais o quê? Você poderia chegar a ter o 3D, não é verdade? Só que ele não está lá. Então ele quer saber exatamente isso. Então quantos orbitais que existem nesse cara aqui 3D? O 3D, gente, é aquele orbital, é aquele subnível que comporta para você 10 elétrons, não é? Então a gente desenha ele assim para você, ó. Você tem lá 5 caixinhas. Cada caixinha dessa daqui, ó, comportam 2 elétrons. E cada caixinha dessa é chamada de orbital. Então a resposta aí do seu exercício seria 5, que você tem as 5 caixinhas do orbital D vazias. Gente, bora lá 14. Ele fala assim, ó, qual o número atômico de um átomo que, no estado fundamental, apresenta apenas 2 elétrons na camada de valência N? Então olha só as nossas informações. O N é a sua camada de valência, beleza? E nessa camada de valência eu posso ter apenas 2 elétrons, maravilha? Lembrando lá do exercício 11, a camada N representa a nossa quarta camada, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a distribuição eletrônica até chegar na quarta camada, tá? Então vai lá comigo, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4. Cheguei na camada de valência. Olha o que ele te pede. Ele quer que nessa camada, que é a nossa camada de valência, tenha apenas 2 elétrons. Então aqui no S eu vou colocar 2 elétrons e acabou. É isso que ele te pediu para fazer, beleza? A pergunta dele é qual que é o número atômico. Lembrando, esses númerozinhos aqui de cima são os números de elétrons, não é verdade? E aí, num átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se você somar isso daqui, está dando 20 elétrons. Portanto, o número atômico desse elemento aqui é 20. Esse elemento aqui, se você procurar na tabela periódica, deve ser o cálcio. Beleza? Gente, era isso então. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição de vocês.